Olá, bom dia. Meu nome é Leonardo dos Santos Martins, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e, juntamente com Marcos Vitor, estarei dando início ao conteúdo de métodos contraceptivos. Bom, primeiramente, o que são métodos contraceptivos? Métodos contraceptivos são maneiras que visam evitar a gravidez não desejada. Ou seja, são métodos utilizados para evitar uma gravidez inoportuna. Bom, e qual a importância desses métodos contracepcionais? Esses métodos têm a importância de evitar uma gravidez indesejada, como foi citado anteriormente. Também eles têm, alguns desses métodos contraceptivos são responsáveis pela prevenção de doenças transmitidas através do ato sexual, ou seja, alguns desses métodos contraceptivos prevêem doenças sexualmente transmitíveis, além de auxiliar no planejamento familiar. Como assim planejamento familiar? Vamos dar um exemplo aqui. Um casal mantém sua vida sexualmente ativa, mas não pretendem ter filhos atualmente. O que esse casal pode fazer? Utilizar-se de métodos contraceptivos para planejar quando vão ter filhos, ou seja, vão utilizar-se desses métodos contraceptivos para ter um planejamento de como estabelecerão sua família. Outra coisa que nós podemos observar nesses métodos contraceptivos é que eles são derivados de medicamentos, maneiras, objetos ou cirurgia, ou seja, são utilizados nesses métodos alguns medicamentos, algumas maneiras naturais, atitudes que podemos tomar para evitar esses métodos contra essa gravidez indesejada, objetos ou através de cirurgia. Bom, os métodos contraceptivos eles são divididos em quatro, que são os métodos contraceptivos naturais, que são algumas atitudes que podemos tomar para evitar uma gravidez, algumas atitudes naturais. São os de barreira, que são alguns métodos contraceptivos, alguns anticoncepcionais, que visam evitar a entrada dos espermatozoides no útero feminino. Também nós temos os hormonais, que são aqueles que visam evitar a fecundação do espermatozoide no óvulo. E também temos os definitivos, que são aqueles feitos através de cirurgias. Bom, vamos falar agora sobre métodos contraceptivos naturais. O primeiro método contraceptivo natural que temos é a tabela, ou famosa tabelinha. Essa tabela nada mais é do que a esquematização do ciclo menstrual feminino. Aqui nós temos a esquematização do ciclo menstrual feminino de 28 dias. É uma regra universal o ciclo menstrual ser de 28 dias? Não. O ciclo menstrual pode variar de 21 a 35 dias. Isso é totalmente normal. Bom, mas para podermos utilizar o método da tabelinha, temos que entender melhor o ciclo menstrual feminino. Vamos lá. O ciclo menstrual feminino ele é dividido em quatro fases: menstruação, pré-ovulação, ovulação, pré-menstruação e novamente a menstruação. Bom, vamos lá. No primeiro dia inicia-se com a menstruação. A menstruação nada mais é do que o revestimento uterino sendo eliminado e liberado em forma de fluxo menstrual. Isso pode durar de 3 a 7 dias. Em seguida, começa-se o período de pré-ovulação, que é quando o cérebro manda informações para o útero e para os ovários, onde eles irão fabricar dois hormônios, que são esses hormônios, progesterona e estrogênio. Os dois hormônios vão estimular o útero, fazendo com que seu revestimento se torne mais espesso, sendo denominado de
endométrio, ou seja, o endométrio é formado no útero. Em seguida também vamos estimular a maturação de um óvulo, ou seja, um dos ovários vai ter um óvulo maturado e em seguida vai ser liberado durante o período de ovulação. Então aqui iniciamos a ovulação. A ovulação é quando um dos ovários libera um óvulo maduro em direção, passando pela tuba uterina em direção ao útero. Nesse útero ele pode ser fecundado ou não. Fecundado caso haja o ato sexual e ocorrerá a fecundação do óvulo. Com um óvulo já fecundado, irá se fundir ao endométrio, dando assim o fim ao ciclo menstrual, iniciando a gravidez. Caso não haja essa fecundação, o ciclo menstrual continua, com o útero entendendo que não é necessário que o endométrio esteja lá. Então esse endométrio ele é decomposto, iniciando a pré-menstruação, que é quando a mulher pode sentir várias dores, conhecidas como cólicas menstruais. Nesse período, o revestimento do útero ele é decomposto e liberado em forma de fluxo menstrual, assim como como foi iniciado com a menstruação, dando início a um novo ciclo menstrual. Bom, já entendendo um pouco mais sobre o ciclo menstrual, nós podemos dizer que a tabela nada mais é do que a identificação do período fértil feminino, ou seja, durante o período de pré-ovulação e ovulação, a mulher ela terá o seu período fértil, e durante esse período a mulher não acometerá de ter atividade sexual, para evitar que haja a fecundação no óvulo, evitando a gravidez. Mas esse método ele contém várias contraindicações. A principal contraindicação dele é o desregulamento no ciclo menstrual. Mulheres que contêm o ciclo menstrual desregulado não devem utilizar este método, pois a eficácia dele fica quase zero. Mulheres que contêm algum tipo de infecção uterina, ou mulheres pós-gravidez ou em amamentação, pois os seus hormônios estarão desregulados, fazendo com que haja uma desregulação no ciclo menstrual feminino. Por isso, ele contém uma baixa eficácia, porque quaisquer variações no seu ciclo menstrual poderá ocasionar numa falha, numa gravidez indesejada. Temos a temperatura basal. A temperatura nada mais é do que o monitoramento da temperatura do corpo feminino, no qual sofre várias alterações pela ação de hormônios durante a menstruação. Ou seja, os hormônios liberados durante a pré-ovulação, como nós vimos anteriormente, que são progesterona e estrogênio, causam variações na temperatura corpórea, podendo identificar assim o período fértil da mulher, período fértil ou infértil da mulher. Assim como no método da tabelinha, isto é muito variável, pois a temperatura pode variar para mais ou para menos, causando uma interferência nesse método, fazendo com que sua eficácia seja muito baixa. Bom, outro método contraceptivo que nós temos é o coito interrompido. O que seria o coito interrompido? O coito interrompido consiste na interrupção da relação sexual momentos antes da ejaculação, ou seja, o homem retira o pênis da vagina, liberando o esperma fora. Então, esse método ele apresenta baixa eficácia, pois pode ocorrer de espermatozoides serem liberados antes do clímax no ato sexual, ou seja, antes da ejaculação
pode ocorrer de ser liberados espermatozoides que irão fecundar o óvulo, fazendo com que haja a gravidez indesejada. Outro método que nós temos é o muco cervical. Esse muco cervical nada mais é do que a liberação excessiva de muco durante o período de pré-ovulação, ou seja, durante o período de pré-ovulação, a mulher ela começa a liberar um muco vaginal. Esse muco pode ser facilmente identificado e dessa maneira fazendo com que a mulher saiba quando irá iniciar sua ovulação, evitando assim atos sexuais durante esse período. Esse método ele é muito variável e contém várias contraindicações, pois pode ocorrer de liberar uma menor quantidade de muco, fazendo com que não seja identificado. Por isso ele contém uma baixa eficácia. Bom, nós também temos os métodos contraceptivos de barreira. Esses métodos contraceptivos de barreira nada mais são do que uma barreira que impede a entrada dos espermatozoides no útero feminino. Ou seja, impedindo a entrada dos espermatozoides no útero faz com que não haja fecundação entre o espermatozoide e o ovócito. Outra coisa importante é que alguns desses métodos contraceptivos de barreira são responsáveis pela prevenção de doenças, como vamos ver a seguir. Bom, o primeiro que nós temos é o preservativo masculino. Esse preservativo masculino ele consiste em recobrir o pênis masculino com uma película, fazendo com que não haja contato direto entre o pênis e a vagina da mulher, e também contendo os espermatozoides, ou seja, não deixe com que os espermatozoides passem para o trato vaginal. Além de ser o primeiro método contraceptivo que previne doenças sexualmente transmitíveis. Outro contraceptivo que nós temos é o preservativo feminino, que é bastante parecido com o masculino, mas em vez de ser colocado no pênis, ele é colocado dentro da vagina da mulher, fazendo com que não haja contato direto entre o pênis e a vagina feminina, prevenindo doenças e tendo uma alta eficácia, pois não deixa com que haja fecundação entre o espermatozoide e o ovócito, pois não haverá a entrada de espermatozoides no útero feminino. Bom, outro método contraceptivo que nós temos é o diafragma. O diafragma ele consiste em uma película de silicone que recobrirá todo o colo do útero em formato de cúpula. Esse diafragma ele impedirá a entrada de espermatozoides no útero feminino. Diferentemente dos anteriores, ele não previne doenças sexualmente transmitíveis, pois há contato direto entre o pênis e o trato vaginal e de espermatozoides e o trato vaginal feminino. O que esse método impedirá é a entrada de espermatozoides no útero feminino, fazendo com que não haja fecundação. Outra coisa sobre esse método é que algumas pessoas consideram ele de difícil manejo, pois elas se sentem desconfortáveis ao utilizar-se desse método, pois ele consiste em você com a mão colocar o diafragma dentro da vagina, recobrindo o colo do útero. Este método ele não apresenta nenhum desconforto, pois se há desconforto por parte da mulher é porque ele não está colocado direito, e isso poderá afetar no mau funcionamento deste método contraceptivo. Bom, nós terminamos a aula de hoje por aqui e daremos continuação na próxima aula com os outros métodos contraceptivos. Boa tarde, boa semana e até mais.